esse número. A gente não conseguiu nada. Boa tarde, está no ar o RBV News edição tarde que leva a você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Hoje nós fechamos nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a presidente da OAB Seccional de Mato Grosso do Sul. Nosso último entrevistado é o advogado Alexandre Bastos. A conversa concedida ao jornalista Pio Lopes você confere em nosso terceiro bloco. Médicos da Santa Casa de Campo Grande decidem hoje à noite se irão paralisar as atividades em protesto pelo atraso dos salários. Na última quarta-feira, o diretor clínico do Departamento Médico do Hospital, Heitor Soares de Souza, encaminhou um ofício informando à direção os motivos pelos quais a categoria não irá mais aceitar atrasos no pagamento e que estava prevista uma manifestação. Caso a categoria opte pela paralisação, o diretor clínico tranquiliza a população e afirma que os prazos legais serão respeitados e os atendimentos de urgência e emergência serão garantidos. Após o comunicado, a direção depositou metade dos salários em atraso e se comprometeu a pagar o restante ainda esta semana. Atualmente, o corpo clínico do hospital conta com mais de 100 profissionais. A equipe do prefeito de Campo Grande, Nelson Trade Filho, e do prefeito eleito, Alcides Bernal, começaram a semana com a primeira reunião para alinhar as ações que devem ser realizadas até o final de dezembro. Na manhã desta segunda-feira, as equipes de transição da atual e da próxima prefeitura se reuniram na esplanada ferroviária para o início dos trabalhos de transmissão de informações. De acordo com Marcelo Amaral, membro da equipe da atual prefeitura, esta é a primeira reunião de várias que serão realizadas, com o objetivo de repassar todas as informações da atual gestão ao próximo prefeito, para que o mesmo possa cumprir seus compromissos de campanha. Esse é um processo de transmissão de informações complexas que possam permitir que, a partir de 1º de janeiro, o prefeito eleito, ao recepcionar essas informações, possa desenvolver o seu programa de governo, cumprindo assim os seus compromissos e as suas promessas de campanha. São todos os documentos e informações para poder permitir que a próxima gestão possa desenvolver o seu trabalho a partir de 1º de janeiro. Por sua vez, José Luciano Dias, membro da equipe de transição do prefeito eleito, garante que o objetivo é se inteirar ao máximo do trabalho desenvolvido pela atual administração e descarta, neste momento, a realização de algum tipo de auditoria ou sindicância. Olha, a nossa preocupação de momento é justamente, como foi dito aqui, estar a par das informações que são realmente estratégicas, que são realmente importantes para os chamados períodos dos 30 dias iniciais do governo. Quais são as ações de governo que estão previstas, quais são os contratos que têm que ser renovados, quais são as ações práticas que têm que ser tomadas para que haja manutenção da continuidade administrativa. O governo é uma máquina complexa, exige de decisões em vários níveis, então nós estamos aqui para nos inteirar dessas decisões que serão necessárias no início de governo. Olha, eu acho difícil que isso seja possível fazer nesse período de transição. Nós estamos realmente iniciando o processo de tomar conhecimento da operação, do andamento dos assuntos da prefeitura. Isso não é um assunto para uma comissão de transição. Obviamente que nós vamos ter acesso a todas as informações possíveis, essas informações são públicas, elas não são misteriosas, elas não são submetidas a sigilo, mas obviamente questões práticas com relação ao andamento só depois de assumir o governo, né? Também participaram da reunião os vereadores Edil Albuquerque, do PMDB, Thaís Helena, do PT e Paulo Pedra, do PDT. E os fãs de velocidade e carros estilosos marcaram presença no Autódromo Internacional da capital neste domingo, onde os motores roncaram na etapa de Campo Grande do Campeonato Brasileiro de Gran Turismo. Os carros mais cobiçados e os mais velozes. Logo no começo do dia, a arquibancada já estava assim, lotada. O público de todas as idades aproveitou para ver de pertinho e tirar foto com os ídolos. Os pequenos se encantaram com as máquinas e quando o assunto era o carro favorito, a resposta estava na ponta da língua. Óbvio, BMW. Vice-líder do GT3 e experiente na Stock Car, Cacá Bueno foi um dos pilotos mais assediados pelo público. Simpático, ele distribuiu autógrafos e depois falou sobre o campeonato.
O GT ele tem muita diferença com o Stock Car, né? Stock Car são carros feitos para competição, todos iguais para todo mundo, competição acirrada, todo mundo andando embolado. Aqui é um pouco diferente, são marcas maravilhosas, né? Eu corro de BMW, mas tem Mercedes, Lamborghinis, Ferraris. Os carros são diferentes, é uma competição não só de piloto, mas de carros também. São a oportunidade das pessoas verem os carros dos sonhos, os carros que as pessoas de repente não podem ter em casa, às vezes nem chegar perto para tirar uma foto, tá olhando na pista. O piloto também falou sobre a pista da cidade, que antes da prova tinha temperatura de 55 graus. A pista de Campo Grande é uma pista complicada, é uma pista onde o asfalto se solta muito facilmente, é muito abrasivo, sempre com temperaturas altíssimas. Para o nosso carro, aí já não é problema da pista, para o nosso carro ele não se adapta bem a esse tipo de pista, porque é muito travado, é uma pista muito lenta Campo Grande. O nosso carro se comporta melhor em curvas de alta velocidade. Então, pensar em vitória aqui em Campo Grande seria otimismo demais, mas eu acho que dá para pensar no título porque as próximas provas favorecem ao nosso carro. Mas a reclamação sobre a pista não foi só dele. A pista ela tá um pouco solta muita pedrinha, tá um pouco deteriorado o asfalto. É boa, o traçado é muito gostoso de pilotar. Se desse uma encarpetada nova nela, ficaria perfeito. Mas é igual para todo mundo, então o negócio é nós entrar com o intuito de ganhar a corrida. Antes das competições, o público pôde ficar assim, pertinho dos pilotos e das máquinas. Visitaram os boxes e viram o corre-corre dos mecânicos, arrumando tudo direitinho para que a corrida fosse perfeita. As garotas propaganda também foram a atração. Entre os mais de 60 pilotos, pai e filho, juntos buscando mais uma vitória. A dupla líder do campeonato pela Mercedes falou sobre a expectativa para a prova. É maravilhoso estar aqui, estamos liderando o campeonato esse ano de novo, esperamos conquistar o bicampeonato juntos de novo, mais uma vez, pai e filho. Vamos ver, hoje é a vez do Márcio andar. Estamos muito bem no campeonato e o carro está muito bem acertado, acho que vamos ter mais um dia maravilhoso. As motos potentes também foram destaque no autódromo. Faustino, líder do campeonato, se preparava para aquecer. O único brasileiro da temporada, selecionado para treinar nos Estados Unidos, abriu o box e fez questão de mostrar o carro para a nossa reportagem. Ele falou sobre a oportunidade que recebeu. Foi uma oportunidade inesquecível, né? Porque eu praticamente não saí do Brasil minha vida inteira, nada mais pegava um aeroporto. E para nós ter a oportunidade de treinar lá fora foi um passo muito grande. A primeira corrida disputada neste domingo foi a da Mercedes-Benz. Os carros chegaram até 260 km por hora. Para quem esteve presente, valeu a pena ver de pertinho essas máquinas. Da Rosa e Kleber Faria, ficaram empatados na etapa Campo Grande do Gran Turismo com 163 pontos. Cacá Bueno e Cláudio Daruge ficaram em segundo lugar com 148 pontos. A próxima etapa do campeonato está marcada para o dia 2 de dezembro em Cascavel, no Paraná. E no próximo bloco você confere os fatos internacionais. Nós já voltamos. E agora as notícias nacionais. Pouco mais de um ano. Esse é o prazo que os municípios têm para acabar com os lixões, de acordo com a Lei de Resíduos Sólidos. Mas falta dinheiro. Um projeto em discussão no Senado propõe a criação de um fundo com recursos federais para construir aterros sanitários. A matéria está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais. A Lei de Resíduos Sólidos está em vigor há 2 anos. Pelo texto, as cidades devem acabar com os lixões até 2014.
de investimento de 60 bilhões de reais. Mas, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, as prefeituras não têm dinheiro nem para fazer o plano de resíduos sólidos, uma das etapas previstas na lei. 9,7% dos municípios fizeram plano, o restante não fez plano. E não fez por quê? Porque não acredita naquela possibilidade que está na lei de que fazendo o plano tem dinheiro federal, porque o dinheiro federal não chega. O relator do orçamento reconhece: as cidades vão precisar do apoio da União para cumprir a lei e acabar com os lixões. Nós queremos que o governo federal seja parceiro das prefeituras na solução desse problema dos lixões e da coleta seletiva. A ideia era abrir um PAC, um programa de aceleração do crescimento específico para a questão do resíduo sólido, para os lixões, e as cidades se habilitariam apresentando projetos e discutindo soluções técnicas. O senador já levou a proposta ao Ministério das Cidades. O PAC dos resíduos sólidos também serviria para capacitar 1 milhão de catadores de lixo. Já que os lixões vão acabar, essas pessoas, de certa forma, vão ficar sem um tipo de atividade econômica. Eles precisam ser reciclados, eles precisam ser orientados para uma atividade que vai fazer com que eles possam ter sustento. O senador Eunício Oliveira quer mais. Ele propôs um fundo com recursos federais para construir aterros sanitários. Pelo projeto, o Tesouro Nacional deve assegurar 800 milhões de reais por ano para financiar 70% do valor das obras. O fundo pode ser prorrogado por até 10 anos. Exigir dos municípios brasileiros, o tratamento de resíduos sólidos está correto. Agora, exigir dos municípios brasileiros que façam essas estações, que construam essas estações, que façam o tratamento de resíduos sólidos sem a contrapartida do dinheiro, é humanamente impossível ou economicamente impossível. As sugestões dos estudantes que participaram da edição 2011 do projeto Jovem Senador renderam 3 propostas de emenda à Constituição e 18 projetos de lei. 6 sugestões já foram acolhidas e agora tramitam na casa. A segurança pública é o foco da única PEC em tramitação que nasceu do projeto Jovem Senador de 2011. A proposta obriga a aplicação de um percentual mínimo de recursos para o setor. O objetivo é garantir que o tema receba o mesmo tratamento que a Constituição assegura à educação e à saúde. A matéria aguarda relator na Comissão de Constituição e Justiça. É importante, gente, vocês estarem antenados a isso, tá? A educação é o tema das outras 5 propostas dos jovens senadores. Elas tramitam na comissão que cuida da área. Uma delas sugere incluir ciclos de debates bimestrais sobre a realidade social e política no ensino médio. A outra prevê a implantação de bibliotecas e laboratórios de informática e ciências nas escolas públicas de ensino fundamental e médio. Há ainda projeto que estabelece a criação de programas de avaliação seriada, ao fim de cada ano do ensino médio, como forma alternativa de acesso às universidades federais. Nós temos é que ter medidas que ampliem cada vez mais, a cada década, a possibilidade e o ingresso dos estudantes do ensino médio ao ensino superior. Um desses mecanismos é isso, cada vez mais limitarmos, minimizarmos, mitigarmos o vestibular como um único meio de acesso ao ensino superior. E no próximo bloco você confere uma entrevista com o candidato a presidente da seccional da OAB aqui de Mato Grosso do Sul, Alexandre Bastos. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de R$10 de R$190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel.
A terça-feira será de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e também à noite devem ocorrer em Campo Grande e também no interior do estado. Confira agora a previsão para 5 capitais para esta terça-feira. Você confere agora a entrevista gravada pelo jornalista Pio Lopes com o candidato a presidente da OAB-MS, Alexandre Bastos. Atuando há 18 anos em Campo Grande, Alexandre Bastos sempre se dedicou ao direito público. Ele também preside a comissão de exame da Ordem desde 2007. Nessa entrevista, ele expôs os principais pontos de sua campanha. Continuando a série de entrevistas, nós vamos conversar hoje com o candidato à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, Alexandre Bastos. Alexandre, a sua slogan de campanha é Renova a Ordem. O que é que o senhor pretende renovar na administração da Ordem de Advogados do Brasil? Olha, é o formato pelo qual os nossos colegas, ao longo desses anos, eles utilizaram para formar os grupos que pretendem administrar a Ordem. Nós estamos há alguns anos, uns 20, 25 anos, em que grupos alternados de pessoas, lideranças pessoais, exercem o comando da Ordem. Nós pretendemos inverter essa lógica e, efetivamente, o Renova a Ordem é um grupo de advogados que pretende representar os advogados. É uma ordem sem vinculação, para que, ao fim e ao cabo, seja representado tão somente o advogado, independente se ele segue e tem afinidade por essa ou aquela liderança pessoal da Ordem. Porque esse formato, é bom que se diga, fez com que bandeiras ideológicas ficassem deixadas de lado. O senhor defende a independência da Ordem. Isso não ocorre hoje? Infelizmente não ocorre. A independência da Ordem diz respeito diretamente a quem são os seus dirigentes. E os dirigentes da Ordem, nos últimos anos, eles se prenderam, se pautaram por relacionamentos externos, com partidos, com membros de poder, dos grupos mais tradicionais que nós temos que comandam a Ordem. A origem dele o nome carinhoso que se usa na advocacia, é chamar de o partidão que comandava a Ordem. Partidão, para quem não sabe, é justamente o PCB que se instalou dentro da Ordem para poder promover política. A época em que isso aconteceu era necessário, porque o Brasil ainda vivia no estado de exceção e a Ordem substituía o espaço que os partidos políticos ofereciam para as pessoas. Naquela época, sim. Hoje em dia não tem mais sentido. A militância política hoje pode ser livremente feita dentro dos partidos, considerando que nós temos aí quase 50 partidos no Brasil. Portanto, a Ordem ela deve ser ocupada, destinada, e a sua preocupação principal deve ser a advocacia. Quer dizer, o senhor pretende tirar a participação política dentro da Ordem? Sem uma postura de segregar, nós entendemos que hoje o grande vilão, a grande ditadura velada que nós temos é a dificuldade do advogado trabalhar, no dia a dia, no cotidiano. Então eu preciso de uma ordem que vá para dentro dos fóruns, e isso não acontece. Eu preciso que o advogado sinta-se protegido, porque não é ele que tem que ter o embate com a autoridade que eventualmente lhe desrespeite. Quem tem que fazer isso por ele é a sua entidade. E nós não temos notícia nos últimos anos, e nos últimos anos mesmo, não é nesta gestão ou na anterior, é na sequência de gestões. Nós não temos notícia de representações efetivas dos nossos dirigentes em face dos desrespeitos que os advogados sofrem todos os dias nos fóruns da capital e de todo o interior. Nesse caso aí está incluído, então, o funcionamento do fórum? Esse é um item que me parece crucial nessa eleição. O estado de Mato Grosso do Sul vem passando por um processo de desenvolvimento econômico que é visto a olhos nus. No entorno de Campo Grande, as construções são imensas e, portanto, revela que a demanda social ela só aumenta. Não dá para entender qual é o pensamento das nossas autoridades num local onde a demanda social só é crescente e, portanto, o serviço da justiça acompanha essa demanda e, ao contrário de ampliar o sistema, reduz-se pela metade. Essa é uma perda lastimável e que eu acho que a nossa ordem precisa ter posicionamento firme e não só ficar aguardando o posicionamento do STF ou do CNJ sobre a questão. É tentar resolver aqui, no Estado. E de que forma que isso poderia ser resolvido? Através de um diálogo mais forte com o Judiciário? Primeiro, um diálogo independente. Eu não posso me relacionar com o Poder Judiciário tendo relações familiares com o Poder. Eu preciso me relacionar com o Judiciário sendo tão somente advogado, para que eu possa levar esse pleito e eu não tenha portas nem abertas e nem fechadas por algo além do fato de eu ser advogado. E qual que é a opinião do senhor com relação à inclusão digital? Bom, a inclusão digital, peticionamento eletrônico, talvez o grande problema dos advogados hoje. Eu tenho uma opinião de que acesso digital nada mais é do que mais uma porta para que o cidadão possa ir à justiça.
O acesso à justiça é um direito constitucional que é garantido pelo Estado, deve ser garantido pelo Estado. Então, peticionamento eletrônico, no meu pensamento, nada mais é do que se o fórum abrisse mais uma porta para atendimento lá na Rua da Paz, por exemplo, já que eu tenho um protocolo na Barão do Rio Branco. Então, peticionamento eletrônico tem que ser considerado como mais uma porta, nada além disso, porque o acesso ao judiciário ele tem que ser universal. E o advogado e o cidadão não pode ser preterido por conta de um equipamento de informática mais ou menos moderno. Você não pode ter o seu direito mitigado porque você tem um advogado que possui ou não possui equipamento eletrônico. Para que nós possamos advogar, para que você, cidadão, possa acessar o judiciário, não consta da lei que você tem que ter domínio dessa ou daquela tecnologia. O dia que o Estado conseguir fornecer isso de maneira universal, aí ele poderia usar isso de forma exclusiva. Mas o que está acontecendo hoje é que os tribunais estão usando o advogado como teste desse novo sistema. Mas o problema é que esse teste está valendo. O seu direito está em jogo por conta dessa deficiência. O senhor defende, então, ainda a presença física do advogado encaminhando ou peticionando no fórum, coisa parecida? Absolutamente. Como qualquer empresa de bom senso tem quando substitui um sistema que ela possui. Enquanto você não tem o sistema novo absolutamente funcionando e com acesso para todos, você não pode abandonar o anterior. Então, eu não posso, isso é importante. É importante a sociedade entender que isso não é uma briga do advogado, isso é uma briga do cidadão. Porque o que aconteceu é uma restrição de acesso ao judiciário, que já não é fácil, porque já não tem uma resposta efetiva e rápida, é uma restrição por conta do domínio de um equipamento de informática. Isso não pode acontecer. Com relação ao exame da ordem, o que é que de que forma que pode facilitar a chegada de novos advogados ao mercado de trabalho? A gente sabe que o exame da ordem ela dificulta um pouco, até porque é um exame que você tem que fazer para você poder ter a sua carteira e poder trabalhar. Mas os advogados que estão saindo das universidades reclamam muito desse exame da ordem. Lógico que é necessário o exame da ordem, mas de que forma que se poderia trabalhar para melhorar a chegada do advogado ao mercado de trabalho? Bom, primeiro é importante fixar a premissa de que o exame é indispensável. Eu considero o exame uma ferramenta de cidadania, porque a garantia que o cidadão tem, a segurança que ele tem de que, ao sentar na frente de um juiz e de um promotor, que efetivamente são testados porque passam num concurso público muito concorrido, ele tem a segurança de que o profissional que vai fazer a defesa do seu direito, igualmente, tem um domínio intelectual, no mínimo equiparado com um deles. Então, nesse ponto, o exame é indispensável. Segundo, eu defendo já de longa data, há mais de 3 anos, e fico feliz de ver que os adversários incorporaram essa proposta em seus programas. Eu presido o exame de ordem há 6 anos no Estado. E como eu já integrei a Comissão Nacional do Exame de Ordem, eu propus uma alteração que significa o aproveitamento da primeira fase. Porque acho que nós devemos essa resposta para a sociedade. Significa que o examinando que fez o exame, passou na primeira fase e reprovou na segunda, que ele tivesse o direito de voltar a fazer o exame tão somente na segunda fase. Porque na primeira eu considero que ele já está testado na sua suficiência. Mas infelizmente isso não foi atendido ainda e nós podemos concretamente, como presidente da seccional, fazer isso. Então essa talvez seria das maiores alterações e significativas para a sociedade e que nisso que você está colocando melhoraria um pouco o acesso. Não se trata de facilitar, porque não se pode transigir com o direito do cidadão. Eu não posso colocar profissionais menos capacitados para defender o seu direito. Mas trata-se de uma questão de justiça, porque sob o aspecto pedagógico não há problema nenhum dessa avaliação ser nesse formato. Eu pretendo implantar isso. Muito bem, a gente agradece essa entrevista do doutor Alexandre Bastos, ele que é candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na próxima terça-feira, né, doutor Alexandre? Exatamente. A partir das 9 horas da manhã. Se o senhor quiser aproveitar e pedir voto aí, fica à vontade. Eu quero que a partir na terça-feira, no dia 20, os advogados, com todo carinho, e conheçam profundamente as propostas e deem o voto de confiança para a chapa Renova a Ordem número 33, que é a chapa que vai efetivamente representar os advogados dentro da UAB. O RBV News Edição Tarde fica por aqui. Nós voltamos amanhã com a nossa primeira edição a partir das 11 horas da manhã. Boa noite!